Emoção à flor da pele. Quando uma Apache tocou a mão de um vaqueiro, o inesperado foi revelado. O sol ardia com força no céu azul, iluminando a pequena fazenda de Miguel como um holofote revelador. O calor parecia sufocante, mas ele não se importava. Com apenas 22 anos, já sabia que o peso da responsabilidade estava em seus ombros. O gado mugia ao fundo, e a poeira dos caminhos de terra subia das sapatilhas de couro que ele usava, deixando marcas de sua luta diária. Miguel, um vaqueiro de alma e coração, sonhava em se tornar um grande criador, mas os olhares torcidos e as palavras ríspidas da pequena cidade incessantemente o lembravam de sua origem humilde. Ele tinha que lutar não apenas por si, mas por sua família, que dependia dele para sobreviver. Certa manhã, enquanto acariciava as costas dos bois, Miguel viu uma figura nova no campo. A Yara, a jovem Apache, tinha abandonado suas terras em busca de uma nova vida e, ao cruzar olhares, algo mágico aconteceu. Uma conexão que transcendeu palavras foi estabelecida. Ele sentiu seu coração acelerar. Um choque em seu peito, eletrizando sua alma. A força dela era inegável. Eles se reuniram sob a sombra de um jequitibá e, enquanto trocavam sonhos e medos, a amizade florescia como flores silvestres à beira do caminho. Ela é diferente, pensou Miguel. Sua risada ecoou por entre as árvores e seu jeito de encarar os desafios da vida fez o vaqueiro se perguntar se ele também poderia mudar. Mas a dúvida o perseguia. Devo seguir meu sonho ou ficar para cuidar da minha família? Tinha tanto medo de decepcionar seus pais. A tradição pulsava em suas veias. Naquela noite, o céu estrelado parecia conspirar com seus pensamentos. O futuro é incerto, refletiu Miguel. Mas a Yara trouxe uma nova ideia. Uma feira para exibir produtos regionais e valorizar a cultura local. Por que não podemos mostrar ao mundo o que temos de melhor? Ela sugeriu, seus olhos brilhando com esperança e determinação. Ao mesmo tempo, Miguel hesitava, o peso das expectativas familiares lhe sufocando. Então, o inesperado aconteceu. Um forte temporal atingiu a fazenda, trazendo a força da natureza como um aviso. Com a chuva torrencial e os ventos uivantes, Miguel procurou por Yara. Juntos, enfrentaram a tempestade e, ao fazer isso, descobriram partes inexploradas de si mesmos. O caos externo refletia a luta que sempre viveram internamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tempestade passou e, ao olhar para os destroços, a comunidade, até então indiferente, começou a questionar o valor de Miguel e a Yara. O medo do julgamento os cercava como uma nuvem. O vaqueiro respirou fundo ao ver a Yara ao seu lado, a determinação refletida em seus olhos. Ele sabia que precisavam mostrar quem realmente eram, não só para aquele povo cético, mas também para eles mesmos. O momento estava próximo. Miguel era confrontado por uma escolha palpável, a voz do preconceito ou o poder da união. A pergunta pulsava em sua mente. Estariam eles prontos para romper as barreiras que sempre os separaram? O futuro se apresentava incerto e cheio de possibilidades. Mas o que Miguel não imaginava é que, ao lado de Yara, eles estariam prestes a escrever um novo capítulo em suas vidas que reverberaria por toda a sua comunidade. Miguel e Yara estavam diante do espólio da tempestade. O sol, que antes parecia um vilão, agora surgia lentamente por trás das nuvens, se dissipando, iluminando as marcas deixadas no chão e nas esperanças dos dois jovens. Eles se olharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Era hora de agir. Miguel, a Yara começou, a preocupação contrastando com a determinação em seu olhar. Precisamos fazer algo. Se não mostrarmos nossas ideias, tudo o que construímos cairá de novo no esquecimento. A angústia dela tocava Miguel de um jeito que fazia seu coração pulsar mais forte. Cada palavra parecia uma convocação, um chamado para que ele finalmente tomasse uma decisão.
Com um gesto involuntário, Miguel acariciou os fios de cabelo despenteados de Ayara. Eu sei, mas e se ninguém se interessar? E se as pessoas não aceitarem a mistura das nossas culturas? Sua voz tremia, misturando insegurança e esperança. Ele sempre teve medo de falhar, de receber olhares de desaprovação. O medo é natural, mas a coragem vem quando decidimos agir mesmo assim. Ayara respondeu, uma força audaciosa ressoando em seu tom. Miguel a admirava. A força dela lhe dava coragem. Um sorriso hesitante apareceu em seus lábios. O que seriam os sonhos se não fossem perseguidos? E se ele falhasse, talvez houvesse aprendizado na derrota. Diante da pequena comunidade, os dois se tornariam representantes de algo maior, um símbolo de união. Miguel decidiu, naquele instante, que não poderia se apegar ao medo. Juntos, eles iriam levantar a cabeça. A ideia da feira agora tinha um peso renovado. Era mais do que mostrar produtos. Era sobre celebrar suas culturas, suas histórias e mostrar que juntos eram mais fortes. Com as mãos calejadas de trabalho, Miguel começou a reunir os amigos e vizinhos para a fala única que o seu coração ensaiava. Ele olhou novamente para Ayara. E se chamássemos todos para ajudar? A produção vai mostrar que somos uma comunidade e não apenas grupos isolados. Os olhos de Ayara brilharam, um sinal verde para a explosão de criatividade que pulsava dentro deles. Sim, vamos fazer isso. Cada um pode trazer algo que representa sua cultura. Vamos misturar a música, a dança, a comida. Isso soará como um canto harmonioso. Os dias que se seguiram foram cheios de correria e entusiasmo. Os dois formaram um comitê improvisado com todos da fazenda, um time do sonho. Os vizinhos, antes indiferentes, agora se mostravam interessados. As tradições de ambos se entrelaçavam em planejamento. Pratos típicos, danças tradicionais, apresentações artísticas. A energia estava palpável. À medida que a feira se aproximava, Miguel sentia sua insegurança voltando. E se a comunidade não aparecer? E se as pessoas rirem de nós? Se sua voz interior ainda duvidava, Ayara estava lá, muitas vezes segurando sua mão, lembrando que o que estavam fazendo era maior do que eles duas. Era uma forma de se libertar das correntes construídas pelo medo e preconceito. Na noite anterior ao evento, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, Miguel e Ayara se sentaram juntos sob o céu. Estamos prontos? Perguntou ela, olhando nos olhos dele. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado, um momento em que os dois sabiam que qualquer resultado era apenas um passo em direção ao futuro. Prontos para criar algo novo, respondeu Miguel finalmente, seu coração batendo mais forte. Mas ao acordar no dia da feira, uma nuvem pairava sobre as esperanças que haviam construído. As notícias de uma rivalidade histórica entre os grupos que viviam nas redondezas chegaram até seus ouvidos. Agora, eles precisavam enfrentar não só o medo da comunidade, mas a brutalidade de velhas rixas que ameaçavam desmoronar tudo. Como enfrentariam essa adversidade? O destino lhes esperava, e a única certeza era que a jornada estava apenas começando. O dia da feira amanheceu com um misto de expectativa e tensão no ar. Miguel e Ayara estavam na pequena praça central da comunidade, onde os preparativos haviam sido feitos meticulosamente. As barracas coloridas, cada uma representando um aspecto das culturas que eles queriam celebrar, esperavam ansiosas por visitantes. No entanto, uma sombra pairava sobre eles. Os murmúrios de rivalidade ainda ecoavam em suas mentes. Uma pequena, mas barulhenta, parte da comunidade rapidamente se organizou para protestar contra a mistura das culturas. Miguel sentiu um nó na garganta. Como poderiam superar essas antigas divisões? Vamos começar a montagem, Miguel. Precisamos deixar isso para trás e focar no que temos para oferecer, Ayara sugeriu, conectando-se à sua energia contagiante. Com resignação, ele assentiu. Enquanto os dois trabalhavam, os primeiros visitantes começaram a surgir. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, outras com indiferença. Miguel arregalou os olhos ao ver conhecidos de sua infância, rostos que não apareciam há anos, e alguns deles que pertenciam ao grupo rival. Seu coração disparou, misturando sentimentos de esperança e medo. Durante a configuração da barraca, chegaram os sons de um violão e risadas.
Meia dúzia de amigos de Ayara trouxeram instrumentos, decididos a adicionar música ao evento. Entre eles estava Kaique, um jovem que, assim como Miguel, viveu cercado pelas barreiras de uma rivalidade antiga. Vamos lá, um pouco de música pode quebrar o gelo, ele gritou, enquanto começava a tocar uma melodia suave. Miguel observava a interação, notando como a música fazia as tensões parecerem menores. Ele sentiu um incentivo na barriga, um empurrão que o fez parar de pensar nas incertezas. Antes que percebesse, estava dançando junto, seguindo o ritmo da empolgação coletiva. As barracas foram ocupadas por pratos deliciosos, cheios de aromas nostálgicos. Os pratos de Ayara, cheios de especiarias vibrantes, encontravam-se lado a lado com aqueles mais tradicionais de Miguel. A diferença tornava-se uma festa, uma celebração viva. Os sorrisos começaram a se espalhar, e aos poucos, as faces conhecidas, que antes traziam um certo receio, agora também participavam da dança e da música. Mas era como se uma nuvem invisível ameaçasse a festa. E justo quando Miguel pensava que as coisas poderiam estar mudando, um grupo de pessoas se aproximou, carregando faixas com mensagens de descontentamento. Vocês não representam o que somos. Isso é uma ofensa, gritaram, e a alegria que permeava a feira começou a vacilar. Miguel sentiu um desespero crescente. Ele olhou para Ayara, que estava a poucos passos dele, coração acelerado. E agora, o que fazemos? A pergunta estava prestes a sair de seus lábios como um grito, mas ele se conteve, processando mais um desafio. Ayara, respirando fundo, encarou os nova-avisados e disse, com a força que inspirava a todos ao seu redor: estamos aqui para mostrar que somos mais fortes juntos. O que queremos é celebrar nossas diferenças, não apagá-las. Miguel permaneceu em silêncio, admirando a coragem dela, mas a resistência simplesmente não acabava. Precisamos de um plano, e rápido, pensou. Era preciso uma ação, algo que pudesse unir os dois grupos. Ele lembrou-se da importância das histórias. Se a música e a comida não forem suficientes, talvez precisemos separar medos da realidade. E se fizéssemos uma roda de histórias? Cada um contando um pouco de sua cultura? Ele sugeriu, a ideia florescendo enquanto pensava. Isso poderia fazer com que todos se vissem uns nos outros. Ayara acenou, o brilho em seus olhos retornando. Sim, vamos criar um círculo de vozes. E assim, o que estava prestes a desmoronar ganhava um novo propósito. Miguel se posicionou na frente da multidão, o coração batendo forte. Ele sabia que os próximos instantes poderiam mudar tudo. Sem perceber, segurou a mão de Ayara, sentindo a energia dela irradiar confiança. Mas, ao abrir a boca para falar, a chuva de murmúrios do grupo opositor ainda ecoava em sua cabeça. O que viria a seguir era um misto de receio e esperança, que mantinha todos em expectativa. Como essa nova proposta seria recebida? Estariam prontos para deixar para trás a rivalidade em prol de algo maior? A verdade ainda estava por ser revelada. Miguel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que dançavam como folhas secas levadas pelo vento. A praça, que antes pulsava com a alegria da música e do riso, agora parecia um campo de batalha silencioso. Ele olhou ao redor, sentindo a tensão no ar. As expressões de descontentamento do grupo opositor eram como balas apontadas contra seu desejo de união. Com um gesto hesitante, ele levantou a mão, tentando pedir atenção. Pessoal... Sua voz saiu mais baixa do que ele gostaria, mas mesmo assim, a multidão ficou em silêncio, ou pelo menos a parte que não estava gritando. Estamos aqui para escutar uns aos outros, não precisamos nos dividir. Esta é uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Ayara, ao seu lado, olhava com admiração, mas também com uma preocupação latente. Ela sabia que a fértil ideia da roda de histórias precisava ser alimentada com respeito e boa vontade. Cada um de nós tem uma história. Vamos compartilhar. Nossas raízes nos tornam o que somos, mas é o que fazemos com elas que nos une. Um murmúrio começou entre os integrantes dos dois grupos. Algumas pessoas se entreolhavam, buscando coragem umas nas outras. Miguel sentiu um fio de esperança se acender em seu peito. Se conseguissem gerar uma conexão, talvez pudessem transformar a rivalidade em um entendimento mútuo. Um homem idoso do grupo oposto se adiantou, a expressão tensa, mas os olhos brilhando com determinação. O que você propõe, jovem?
Sua voz ecoou na praça, prendendo a atenção de todos. Vamos formar um círculo aqui, Miguel disse, gesticulando com as mãos. Cada um pode contar uma parte de sua história, das suas raízes e tradições. Uma história de cada vez. É assim que conseguimos nos conhecer verdadeiramente. Uma mulher do grupo rival começou a hesitar. E se a história do outro nos desagradar? E se não formos capazes de ouvir? Miguel, sentindo a dificuldade daquela pergunta, buscou fortalecer sua voz. É isso que precisamos fazer. Ouvir. Não há um lado certo ou errado aqui. Nossas experiências são válidas, cada uma delas. Não estamos aqui para desmantelar o que somos, mas para descobrir que podemos coexistir. Enquanto falava, um grupo de crianças se aproximou, curiosas e cheias de inocência. Elas não enxergavam as barreiras. Miguel viu uma oportunidade. Que tal começarmos por elas? As crianças sempre têm histórias a contar. Querem ouvir sobre suas culturas? O sorriso de Ayara se alargou. O idoso acenou positivamente e logo, uma garotinha, com grandes olhos curiosos, tomou a frente. Posso contar sobre a festa da colheita da minha família? E assim, como se uma luz tivesse sido acesa, todos começaram a se reunir em torno do círculo, muitos escutando com dedicação. As histórias começaram a fluir, entre risos e lágrimas. Uma a uma, as narrativas se entrelaçavam, incluindo os desafios e as superações. Miguel sentia seu coração aquecer com cada relato. Era incrível como aquelas vozes, antes distantes e divididas, começavam a criar uma melodia única, mesmo que desafinada. A magia do entendimento estava começando a acontecer. No entanto, ao mesmo tempo, do lado oposto do círculo, algumas pessoas ainda alinhavam rostos sérios, prontos para instigar a discórdia. Um homem de expressão fechada levantou-se para interromper. Isso não vai mudar nada. Vocês ainda são os mesmos, e ainda há muito que nos divide. E a alegria que estava prestes a florescer na praça se viu ameaçada mais uma vez. Miguel sentiu um frio na barriga. E a energia que antes pulsava agora parecia se contrair. Ayara olhou para ele, um misto de compaixão e preocupação nos olhos. Eles precisavam responder a esse desafio. O que poderiam fazer agora para garantir que a luz não se apagasse? O que viria a seguir poderia ser o clímax de sua luta ou o momento decisivo onde a união se tornaria possível. Miguel passou a mão pelo cabelo, tentando afastar a frustração que crescia dentro dele. O que poderia dizer para silenciar aquele homem que não parecia disposto a se abrir para novas ideias? O murmúrio das pessoas ao redor crescia, algumas começando a questionar se o círculo realmente traria alguma transformação. Desesperado, ele buscou no fundo dos olhos de Ayara alguma orientação, e ela lhe deu um leve aceno, como se dissesse: vá em frente. Miguel respirou novamente, sentindo a pressão do momento. Eu entendo seu ponto, mas a verdade é que cada um aqui tem a chance de ver o outro como realmente é. Ele levantou a voz, agora segurando seu próprio olhar. Eu sou filho de um imigrante. Minha família sabe o que é a luta, o desânimo, mas também a esperança. Minha avó sempre dizia que só conseguimos construir um lar quando unimos nossos corações. No fundo, acreditava que aquelas palavras podiam ressoar. O silêncio foi tomado por um leve murmúrio. Ele sentiu olhares se voltarem para ele. Mesmo o homem de expressão fechada parecia lentamente ceder algum espaço ao entendimento. Vou compartilhar uma história, continuou Miguel, olhando ao redor. Na minha infância, tinha um amigo na escola que vinha de outra comunidade. Nós éramos muito diferentes, mas passávamos tardes jogando bola e sonhando juntos. Um dia, ele voltou com medo de que a rivalidade entre nossos grupos nos separasse. A partir daquele momento, eu percebi que era possível ser amigo do diferente, e foi isso que realmente me uniu a ele. A atmosfera estava mudando. Ele percebeu alguns rostos de crianças refletindo a inocência, enquanto adultos começaram a se entreolhar com uma certa nova esperança. E agora, eu convido todos vocês a fazerem o mesmo. Vamos ouvir as histórias que nos tornaram quem somos, porque no fundo, não importa de onde viemos. O que importa é para onde queremos ir juntos. Miguel concluiu, a voz mais firme, o olhar intenso. Ayara, agora percebendo que a dúvida começava a se dissipar, tomou a palavra.
Eu tenho uma história também. Quando eu era criança, minha avó costumava contar sobre as tradições de nosso povo e como a unidade era crucial para a nossa sobrevivência. Mesmo nas tempestades mais violentas, um povo unido sempre se levantará. E isso se aplica a todos nós aqui. Os dois grupos pareciam se movimentar. Muitos habitantes da praça começando a se tocar nas mãos, formando um círculo mais robusto. Miguel notava expressões de curiosidade e alguma apreensão, mas a energia estava mudando. Pessoas começaram a abrir seus corações. Uma senhora mais velha se levantou e, com tremores na voz, compartilhou a dor da perda de sua família em tempos de conflito. Outros se juntaram, revelando medos, expectativas e sonhos. A cada narrativa, a divisão parecia mais uma história distante do que uma realidade presente. Mas ainda havia os céticos. O homem de rosto fechado não se movia e, ao invés disso, cruzava os braços como se apostasse contra toda aquela construção emocional. Miguel olhou para ele, determinado. Eu sei que pode ser difícil, mas talvez, só talvez, se você compartilhar a sua história, possa nos mostrar outra perspectiva. Quero ouvir você também. O homem hesitante olhou para o círculo, a ira clara em seu olhar, mas havia um cintilar no fundo que deixou Miguel apreensivo. Ele sentia que aquele momento era crucial. Qual seria a resposta daquele homem? Um caminho para a compreensão ou a reafirmação da discórdia? O coração de Miguel pulsava com a expectativa do que viria a seguir. O homem hesitou, os músculos do rosto contraídos na luta interna entre orgulho e vulnerabilidade. Miguel sentia a tensão do momento se intensificar, como se um fio prestes a arrebentar ligasse o passado daquele homem às histórias que já começavam a se entrelaçar na praça. O murmúrio do público crescia, e ele quase conseguia ouvir os corações batendo mais forte, anseios escondidos ecoando nas expressões ao redor. Eu não sei se há algo que eu possa dizer que faça diferença. Finalmente saiu a voz do homem mais fraca do que ele queria que soasse. Miguel percebeu um fraquejo, um vislumbre de possibilidade que iluminou sua esperança. Como assim? Miguel perguntou com um sorriso acolhedor. Todo mundo tem uma história. O que vivemos forma quem somos. Compartilhar é o primeiro passo para a mudança. O homem olhou para baixo, suas mãos tremendo. O círculo aguardava, e Miguel via nos olhos de cada um ali uma expectativa silenciosa. De repente, o homem finalmente respirou fundo. Cresci ouvindo que eu deveria temer quem era diferente, que suas histórias não iam me levar a lugar algum. Era um erro confiar. Mas a verdade é que... A voz dele falhou por um momento, e o murmúrio da praça cessou. A verdade é que eu sou como vocês, disse, com um peso nas palavras. Perdi pessoas, vi a dor do abandono, e por trás da raiva há uma tristeza profunda. Miguel sentiu um nó na garganta. As peças do quebra-cabeça já não eram tão diferentes. E enquanto a história do homem se desenrolava, revelando medos enraizados em traumas coletivos, a conexão começou a se formar. Outros não estavam mais apenas ouvindo, mas sentindo. Olhares de compreensão trocados entre as pessoas que antes estavam distantes. A minha família também passou por batalhas difíceis, disse uma mulher mais jovem, com os olhos brilhando de emoção. Mas eu quero acreditar que podemos transformar essa dor em algo bom, que podemos construir algo novo aqui, juntos. O homem a olhou surpreendido, e Miguel sentiu que a transformação estava desenhando linhas novas nas expressões de todos. Era uma dança de vulnerabilidade e força, cada narrativa sendo um passo que os aproximava. O cético estava sendo pincelado pela empatia. Seria isso então? O homem questionou, sua voz ainda trêmula, mas agora mais confiante. Uma chance de sonhar diferente? Miguel assentiu lentamente. Sim, um convite para sonhar juntos. Nossas histórias entrelaçadas podem desenhar um futuro mais belo. Um murmúrio de concordância percorreu o círculo. Olhares de esperança começavam a brilhar novamente, e Miguel podia sentir que algo verdadeiro estava brotando na alma daquela multidão. A energia crescia, como um fogo que se acendia. No entanto, o clima ainda estava carregado, como se um novo teste estivesse à vista. No instante seguinte, uma criança pequena que vinha observando tudo com a curiosidade do mundo, levantou a mão e perguntou: "Mas e se as histórias ruins voltarem? O que faremos com elas?"
Silêncio. O tempo pareceu parar e a pergunta ressoou pela praça, insistentemente. Miguel sentiu o peso da resposta. As histórias ruins poderiam ser uma sombra ou uma luz? Como poderiam todos lidar com o passado, agora que finalmente estavam se conectando? A tensão estava no ar. E mais uma vez, o destino daquelas pessoas pendia na balança. Que resposta Miguel daria? Que caminho escolheriam agora, após abrir seus corações? O murmúrio da dúvida pairava enquanto todos esperavam. Nada poderia ser mais sincero do que aquela pergunta. A pureza da infância ecoou por toda a praça, como se cada coração ali presente tivesse sido atingido por uma bolha de realidade. Miguel respirou fundo, consciente de que suas palavras não seriam apenas palavras, mas sim artérias que alimentariam o espírito daquela multidão faminta por compreensão e transformação. Quando as histórias ruins voltam, começou ele, a voz mais firme. Não precisamos ter medo delas. Elas são uma parte de quem somos, assim como as histórias boas. As memórias difíceis nos ensinam, nos moldam e nos tornam mais fortes. Podemos escolher não deixar que isso nos define, mas sim usar essa dor para nos unir. Os olhos da multidão estavam fixos nele, e Miguel podia sentir a energia se acumulando. Era como se todos estivessem prontos para se desviar do caminho da dor e seguir por um novo trajeto, feito de esperança e colaboração. Mas ainda havia um abismo a ser atravessado, outro degrau a ser vencido. Vocês estão prontos para falar sobre suas histórias? Para compartilhar? Ele perguntou, olhando de um rosto a outro. O homem que antes parecia tão perdido balançou a cabeça, e a jovem mulher da luta familiar se antecipou. A emoção deixava seus olhos brilhantes. Vou contar, disse ela, cravando a voz na fogueira do momento. Uma vez eu tinha uma amiga que se foi. Eu sempre me perguntei se eu poderia ter feito mais por ela. A dor da perda era tão intensa que eu achava que nunca ia conseguir rir novamente. Mas um dia, uma família me acolheu. Eles me mostraram que a vida não é feita só de tristeza. Fui aprendendo aos poucos que sua luz ainda vive dentro de mim, e a lembrança me empodera a ajudar outros. Miguel sorriu para a coragem com que a jovem se expôs. Com as palavras dela, mais pessoas começaram a compartilhar. Um homem mais velho, com marcas do tempo no rosto, falou sobre sua infância marcada por preconceitos e lutas. Uma senhora com cabelos brancos, que antes se mantinha um pouco afastada, se aproximou e contou como transformou a dor da separação nos seus traços de aquarela, pintando imagens de alegria a partir da sua dor. Havia choro, sorrisos, risos, e com isso, um fio invisível unindo tudo e todos. No centro daquela barca de histórias entrelaçadas, o homem que hesitara antes finalmente abriu seu coração. Eu não queria ver essa conexão que vocês falam, mas agora estou começando a entender. Estamos todos aqui, compartilhando o mesmo ar, a mesma luta. É difícil, mas... Ele hesitou, engolindo sua própria dor. Mas vale a pena. Miguel assistiu, o rosto iluminado por um misto de alegria e gratidão. Ele sabia que estava presenciando algo único, uma chama acesa na escuridão. As vozes que antes representavam apenas o medo e a raiva tornavam-se melodia de uma canção nova, onde cada um era parte essencial do arranjo. Mas enquanto a ambição de se unirem na dor trazia luz ao círculo, uma nova sombra se formava. Atrás da multidão, uma figura estranha observava, com feições endurecidas. Miguel sentiu um calafrio na espinha. O que faria aquele desconhecido ao ver essa união? Estariam prontos para enfrentar não apenas seus próprios fantasmas, mas também aqueles que pudessem surgir de fora. O murmúrio de tensão crescia novamente, e a praça agora estava em um ponto crítico. A transformação que poderia levar à cura estava prestes a ser desafiada. Como reagiriam diante do que estava para vir? Miguel sentiu a energia muda, como se um travo de medo começasse a envenenar a atmosfera. As histórias que antes fluíam como um rio sereno, agora eram subitamente interrompidas pelo olhar ameaçador do desconhecido, que mantinha distância, mas não parecia confortável. Havia um ar de desconfiança que pairava entre os presentes. O homem à frente era robusto, com um chapéu largo que escondia parte de seu rosto, mas Miguel podia ver os olhos frios como uma tempestade iminente. Ele se movia lentamente, com a postura rígida de quem não estava apenas observando, estava avaliando.
Os murmúrios de alívio e empatia que preenchiam a praça começaram a se transformar em perguntas silenciosas e inseguranças. Vamos lá, amigos. Não se deixem levar pelo medo, chamou Miguel, tentando soar confiante, mas seu coração batia rápido e ele sentiu um nó na garganta. Estaria ele mesmo preparado para o que estava por vir? O clima tornara-se tenso como corda de violão prestes a se romper. O desconhecido deu um passo à frente, quebrando a barreira invisível. A multidão ficou em silêncio. As histórias que antes eram um bálsamo, agora pareciam sussurras distantes. Miguel sentia a ansiedade envolvendo a todos, e a curiosidade era cortante. Por que vocês estão aqui? A voz do homem ecoou pela praça, rasgando o silêncio como um facão. Acham que compartilhar suas tristezas os tornará mais fortes? Acham que isso mudará algo? Suas palavras carregavam um peso que fazia os rostos se tornarem pálidos. A pressão aumentava e todos pareciam ter segurado a respiração. Uma mulher que escutava primeiro desviou o olhar, mas em um impulso decidiu responder. Ela se adiantou, a voz trêmula. Estamos aqui porque precisamos de conexão, porque todos nós passamos por dor. Isso nos une. Os olhos do desconhecido brilharam, não com empatia, mas com algo frio e desdenhoso. Unir-se na dor não é suficiente. Vocês acham que essas histórias de tristeza os tornam especiais? Que a vulnerabilidade vai apagar as cicatrizes? Olhem para si mesmos. Ele gesticulou com desprezo. Vocês continuam presos no passado. Miguel queria intervir, mas algo maior o impediu. Em vez disso, sentiu uma onda de compaixão por aquele homem tão atormentado. Todos gostamos de compartilhar a dor porque ela é real, porque é o que temos em comum. Isso não nos torna fracos, mas fortes. As palavras de Miguel ressoaram, e ele viu um grupo de pessoas começando a se mover, unindo-se, tornando-se uma barreira protetora. O homem olhou para eles, e por um breve momento, Miguel percebeu uma fraqueza em sua expressão, a fragilidade de alguém que também carregava suas sombras. Talvez você esteja certo, o desconhecido disse, a voz agora mais suave, quase um eco de vulnerabilidade. Mas como posso confiar em vocês? Histórias são apenas palavras. A atmosfera parecia eletricamente carregada, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. A multidão olhava entre Miguel e o homem à espera de que um novo caminho se revelasse. Ele respirou fundo, sentindo que ali estava o verdadeiro desafio. Histórias não são só palavras, elas são poderes. Podem fazer as paredes ruírem e criar pontes. Podemos escolher não aceitar a dor como destino, mas sim como início de algo novo. Juntos, podemos transformar. E a cena ficou agitada quando um grupo começou a aplaudir, incentivando outros a se juntarem a eles. Miguel olhou para o desconhecido. Você pode ser parte dessa mudança também. O que você pode oferecer? Deixe-nos saber sua história. Naquele instante, com os corações acelerados e a expectativa no ar, a praça parecia um instante suspenso no tempo, prestes a revelar o que realmente estava por trás daquela figura. Seria possível que o homem pudesse dar um passo à frente e abrir seu coração como todos os outros? A fragilidade que antes parecia fraqueza poderia se tornar uma força? E então, o silêncio se fez novamente, esperando a resposta que poderia moldar o futuro daquela comunidade. O homem diante da multidão permaneceu em silêncio, sua figura imponente congelada no tempo, como uma estátua feita de dúvidas. Os olhares fixos em seu rosto mostravam uma mistura de curiosidade e ansiedade. Miguel sentiu a pressão aumentando, como se o ar houvesse se tornado um ambiente denso, quase insuportável. O que ele diria? Havia uma parte de Miguel que queria gritar, convocando aquele homem a abrir seu coração, mas havia também o medo do que poderia surgir. Finalmente, o desconhecido de chapéu largo respirou fundo, a tensão nas sobrancelhas suavizando um pouco. Ele olhou para aquelas faces ansiosas, percebendo talvez, pela primeira vez, que não estava sozinho em seu sofrimento. Está bem. A voz dele saiu baixa, mas suficientemente clara para despertar a curiosidade da plateia. As palavras se desenrolaram lentamente, como se cada lembrança fosse uma cortina sendo puxada. Eu não sou um homem comum. Vim de um lugar onde a dor do passado consome. Minhas cicatrizes são profundas. Ele baixou a cabeça, como se estivesse revivendo aquelas memórias. Perdi minha família em um incêndio.
algo que eu poderia ter evitado, e foi essa culpa que me trouxe aqui, para essa praça. No entanto, o que encontrei foi apenas desprezo. Eu não posso confiar. Miguel sentiu seu coração apertar. A história era como um soco no estômago, e a vida fervia nas veias da multidão. Era um momento de conexão verdadeiramente palpável, algo que parecia unir aqueles estranhos, independentemente de suas experiências. Mas aqui estou eu, continuou o homem levantando o olhar mais uma vez. Eu acreditava que as histórias só trariam dor. Mas você, Miguel, fez algo diferente. Você trouxe essa ideia de transformação. Ele hesitou. Mas se eu me abrir, quem garante que não serei ferido novamente? As palavras podem ser armas, e as histórias podem causar mais tristeza. Seus olhos refletiram um mar de insegurança e batalha interna. Uma mulher, que até então estava em silêncio, ergueu a mão. Nós sabemos como é sentir esse peso. A diferença é que juntos podemos suportá-lo. Nossas histórias se entrelaçam, não como correntes que nos prendem, mas como laços que nos seguram um ao outro. Ouvindo isso, outros começaram a se mover em assentimento, a tensão começando a se dissolver. Miguel viu esperança nas expressões antes contidas. Sim! Miguel gritou, a empolgação voltando com força. Cada história que contamos é um passo mais perto da cura. Não estamos aqui apenas para lembrar do passado, mas para construir um futuro diferente. Compartilhe sua história. Venha viver isso conosco. A reação foi imediata. Um murmúrio se alastrou pelo grupo. Os rostos que antes estavam preocupados agora se iluminavam com um brilho curioso. Miguel percebeu que muitas vozes ao seu redor estavam prontas para apoiar o desconhecido. O homem ainda hesitou, mas o calor crescente da comunidade ao seu redor começou a dissolver suas defesas. Ele olhou para as pessoas ao seu redor, uma rede de emoções entrelaçadas. Talvez, só talvez, eu possa tentar. Os aplausos surgiram novamente, desta vez mais intensos. E em meio aos aplausos, uma voz se destacou, chamando a atenção de todos. Miguel, antes que alguém se aprofunde em suas histórias, há algo que precisamos saber. O que aconteceu com o seu passado? Como você chegou a ter essa força? Uma onda de silêncio se formou novamente, dessa vez preenchida por uma curiosidade afiada. O olhar de Miguel se tornou distante, recordando-se dos momentos que moldaram sua própria jornada. Ele também tinha suas sombras, mas agora, a coragem começava a florear dentro dele. O que realmente aconteceu comigo é uma história que eu ainda estou aprendendo a contar, sussurrou, enquanto o peso da expectativa se acumulava sobre seus ombros. Que revelações aguardavam aquele grupo? Quais traumas ele levaria à tona? E mais importante, como isso poderia mudar o rumo daquela noite? Miguel respirou fundo, buscando as palavras que pareciam ter se escondido nas profundezas de sua alma. A praça agora estava envolta em um silêncio respeitoso. Todo o peso de suas experiências aguardando ser compartilhado. Cada par de olhos fixos nele parecia um eco de empatia, ansiosos para ouvir sua verdade. Quando eu era pequeno, minha família passou por dificuldades. Meu pai sempre trabalhou arduamente como vaqueiro, mas as coisas eram complicadas. A terra não dava o que esperávamos e vivemos momentos de desespero, começou ele, a voz firme mas carregada de emoção. A pressão para sustentar minha mãe e meus irmãos era enorme. Eu não sabia se conseguiria ser o homem que eles precisavam. Miguel viu os olhares se tornarem compreensivos. A conexão já começava a iniciar um ciclo de cura. Eu costumava me sentir tão impotente, até que, em um momento de desespero, meu pai me disse: meu filho, a vida traz muitas tempestades, mas é a nossa coragem que nos mantém de pé. Essas palavras se tornaram meu mantra. Então, quando criei coragem para lutar pelos meus sonhos, percebi que não estava sozinho. Eu sempre tive apoio, mesmo quando não via. Ele olhou para Yara, que estava a seu lado, fazendo questão de segurá-lo pela mão. As palmas se entrelaçaram como se tivessem se tornado uma só força. Foi essa força que me levou até você, Yara. O que vocês veem hoje, essa vontade de mudar as coisas, nasceu de uma faísca interna que não posso deixar apagar. Quero que todos aqui tenham essa coragem e que possam criar suas próprias histórias de fortalecimento. No círculo, murmúrios de encorajamento se espalharam. Cada palavra de Miguel parecia atuar como um remédio que curava as feridas invisíveis acumuladas ao longo do tempo. Ele voltou os olhos para o homem de chapéu.
E você, sua história será um guia para muitos que também sentem essa dor. Podemos encontrar um caminho juntos, vamos dar um passo nessa direção. Miguel não esperava uma resposta imediata. O espaço estava carregado de sentimentos e tudo parecia fazer parte de um momento maior, um renascimento da comunidade. Ele olhou ao redor, observando como as expressões começaram a se suavizar. Um jovem, antes indiferente, agora levantou a mão. Se compartilharmos nossos pesares, o peso se torna mais leve. Eu também sou filho de imigrantes. A história do meu pai sempre foi de luta e superação. A união é o que traz solução. As vozes começaram a ecoar, histórias surgindo como flores em um campo, ensaiando a coragem de suas raízes. Miguel viu um círculo se formando, não apenas físico, mas emocional, onde todos compartilhavam pedaços de si. Ele sentiu o quão lindo era ver a comunidade abrir-se para a cura. Quando o homem do chapéu finalmente balançou a cabeça, seus olhos azuis refletiram uma fraqueza que se transformava em força. Talvez eu deva tentar. Miguel sentiu um aperto no coração, a esperança brotando como luz ao amanhecer. E assim, aquele desconhecido começou a contar sua própria história e, enquanto falava, um novo ciclo de conexão se desenrolava no ar. Cada narrativa era um passo mais próximo da união, e a cada revelação, Miguel soube que estavam quebrando barreiras anteriormente impensáveis. A rivalidade que antes os separava, agora se desvanecia em um laço de compreensão genuína. O evento foi se transformando em algo surpreendente, algo que nem Miguel, nem a Yara poderiam imaginar. As histórias se entrelaçaram como um grande cordão de vida, e à medida que os rostos de todos ali se iluminavam, as barreiras começavam a se dissolver sob os raios brancos e quentes do sol. No final do dia, a pequena feira que havia começado com temor e desconfiança se tornara uma celebração estrondosa de amor e comunidade. Miguel e a Yara, agora reconhecidos como líderes de um novo começo, sentiram a alegria simples e pura da união. Era como se todo o peso que carregavam ao longo dos anos se transformasse em leveza. Lágrimas de felicidade escorriam por seus rostos. "Olha, Miguel", a Yara disse, sorrindo radiante. "Nós conseguimos. O sonho que plantamos aqui brotou. Olha quanta força existe nessa união." Com o coração transbordando, Miguel respondeu com um sorriso genuíno, sabendo que a batalha por uma nova era apenas começara, mas agora tinham um terreno fértil para florescer. A conexão que se formara não era apenas uma história a ser contada, era a fundação de um futuro que agora se encontrava na mão de cada membro daquela comunidade. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viram pela frente, unidos como nunca. E assim, sob o céu azul e radiante, a estrada à frente parecia mais iluminada do que nunca. A história de Miguel e a Yara é um convite para todos nós. Que possamos abrir nossos corações, compartilhar nossas histórias e, dessa forma, encontrar a força da união. O futuro depende de nós. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Venha fazer parte dessa transformação.